Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do PET de Química primeiro ano. Conteúdo da segunda semana. Transformações da matéria em foco em reações químicas. Durante a discussão desse conteúdo, nós iremos trabalhar com a interpretação visando a compreender a definição do que nós podemos chamar de reações químicas. Além disso, iremos apresentar para vocês alguns exemplos do cotidiano, como a partir desses exemplos nós podemos descrever uma reação química e como nós podemos representá-la na forma do que nós chamamos de equação de reação química. Essa parte do conteúdo chamada equação de reação química, pessoal, é extremamente importante e irá acompanhar vocês ao restante do processo do ensino médio, em todas as químicas de primeiro, segundo e terceiro ano. Então é importante que vocês fiquem bem atentos para compreender e aprender literalmente sobre esse conteúdo. Em se tratando de reações químicas, é bom que a gente lembre, né, que temos tipos diferentes de reações químicas. Elas se diferenciam quanto à composição da própria equação. Isso é visível e é fácil da gente identificar. Então nós vamos trabalhar aí com os tipos de reações químicas. Com todo esse conteúdo elencado na seção de temas, seremos capazes de discutir exercício específico e trabalhar de certa forma a resolução comentada, ok? Então foca bem nesse conteúdo porque ele aparece em vários itens da química, em várias temáticas, em vários momentos. Equação de reação química é basicamente uma das, digamos assim, uma das chaves mestres, né? uma das chaves principais do próprio conteúdo de química, ok? Então vamos lá. Para vocês aprofundarem aí, para os alunos que estão no primeiro colegial, né? Eu faço indicativo de uma leitura da página 57 do livro base que nós temos para o primeiro ano, de Ser Protagonista Química Volume 1. Vale a pena vocês realizarem uma leitura para aprofundamento do conteúdo. Bom, para que a gente possa destacar a presença de transformação química e usá-la como exemplo para entender equação de reação química, temos aqui o exemplo de uma partilha de vitamina C efervescente com uma certa quantidade de água dentro de um copo, né? A partilha, quando adicionada a esse copo, ela já mergulha reagindo, ela já mergulha sofrendo transformação. E as evidências dessas transformações caracterizam o que nós chamamos de transformação química. Por quê? Liberação de gases, dissolução seguida de reação com solvente, mudança de cor do próprio solvente, indicativo que parte dos componentes químicos da pastilha passam a integrar diretamente, né, reagindo diretamente com o próprio solvente. Então, quando você joga uma partilha dessa natureza, provavelmente você está trabalhando com uma transformação química, quando você adiciona ela ao solvente água. E cabe lembrar que nós trabalhamos diretamente com as quantidades, né? Uma partilha de vitamina C com uma certa quantidade de água, dentro do recipiente. Outro exemplo que nós podemos ilustrar, trazer para a discussão, é esse experimento. Experimento para identificação do que? Da quantidade, né, de gases que são emitidos pelos escapamentos, pelos automóveis. Nesse caso foi anexado à tubulação do escapamento, né, de cada um dos escapamentos, um balão de festa vazio. E à medida que o carro ficou ligado, esses gases eram emitidos diretamente pelo escapamento. Gases invisíveis, mas que a gente percebia sua presença conforme acelerava o veículo, né? E de certa maneira aí mostra que os gases realmente são emitidos a partir do escapamento. Partindo do que? Do princípio que há um processo químico que ocorre no motor do carro. E esse processo é a queima do combustível.
Logo, a queima de combustíveis fósseis, segundo a discussão aí que a gente tem em conteúdos de biologia, em conteúdo de química, em conteúdo de geografia, são os principais responsáveis pela emissão de gases poluentes da atmosfera. Fugindo um pouquinho do contexto, né? O contexto da nossa realidade e o contexto aqui do automóvel, muitas das vezes a química é revelada como algo inerente de laboratórios. Olha só, nós temos aqui duas pessoas executando diretamente experimentos. Esses experimentos pedem que você misture uma substância, alguma coisa, com outra. Logo, você tem um princípio de transformação. E o que se produz a partir dessa transformação é totalmente diferente do antes da transformação. Então, esses exemplos que nós temos aqui são importantíssimos para evidenciar onde temos transformação química. Se temos transformação química, estamos trabalhando com substâncias químicas. E se essas substâncias são colocadas em contato uma com as outras, elas promovem uma possível reação. Mas como interpretar essas reações? Então vamos lá. Olha só. Segundo o PET de Química, ele traz uma definição bem simplista, bem curtinha e é diferente da definição que o livro de Química nos traz. O livro do Química fala uma coisa e o PET fala algo de uma maneira um pouquinho diferente. O que o PET de Química fala? Reações químicas são momentos onde substâncias podem combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Está vendo que a palavrinha substância aparece no decorrer dessa definição apresentada 3 vezes. O que isso indaga? Que as transformações químicas, representadas a partir das suas reações, só envolvem presença de substâncias, quando elas são colocadas em contato, combinadas uma com as outras. E aí vão ter resultado outras substâncias diferentes. Já o livro de Química traz uma definição um pouco melhor, tá? Por que eu falo um pouco melhor? Porque ela não monta, né, a sua definição usando a palavra substância 3 vezes, tá? Olha só o que o livro de Química fala. Uma reação química é uma transformação da matéria. Opa! A matéria pode ser qualquer coisa retirada da natureza ou qualquer coisa que material que a gente tira, por exemplo, da própria indústria fabricada. Se essa matéria tem a capacidade de entrar em contato com outro material e desse contato surge transformação, provavelmente há alteração dessa matéria. E essa transformação pode resultar numa terceira matéria totalmente diferente. Então ele não trabalha especificamente com a noção de que reação química só ocorre com substâncias, mas sim com matéria de qualquer posição da natureza, sendo ela natural ou de repente até artificial, encontrada em laboratório. Tá? Então a transformação dessa matéria em que ocorrem mudanças qualitativas aonde? Mudanças na composição química da matéria. E essas mudanças na composição química pode resultar em outros materiais, em outros produtos, tá? Pessoal, vamos tomar um pouquinho de cuidado com os 2 trechos aqui, tá? Ocorrem mudanças qualitativas na composição química. É isso mesmo. Reação química promove mudanças na composição. E quando ocorre essa mudança na composição, nós temos aqui novas substâncias, tá? Eu vou pegar um pedacinho da definição que está lá no PET e vou inserir aqui. Por quê? Os produtos, segundo o enunciado do livro, são as novas substâncias, os novos materiais, tá certo? Então vamos usar essa definição base aí do livro. Olha, veja bem,
Como que eu posso evidenciar essa definição de acordo com o livro? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma planta, né? A planta retirada lá da natureza, eu levo ela diretamente para algum laboratório ou alguma indústria e a partir de conhecimentos específicos sobre processos de tratamento dessa planta, eu vou atrás daquilo que me interessa dela. Eu vou atrás de uma substância que está ali dentro dela. E olha que essa substância está misturada com várias outras. Mas eu preciso separar aquela do meu interesse. Separando a do meu interesse, eu consigo fabricar algum medicamento natural ou artificial, algum xarope, algum comprimido, alguma cápsula, para alguma função. Certo? E durante esse tratamento para retirar essa substância, eu faço uso de conhecimento voltado ao quê? Às reações químicas. Beleza? Olha outro exemplo aqui. O nosso corpo é pura reação química. A própria biologia vem trabalhando isso com vocês no PET, né? As transformações que os alimentos sofrem no decorrer do sistema digestivo. Olha que engraçado, né? O que eu poderia dizer? Uma rosquinha, né, sendo consumida pela pessoa, né? Ela chega através dos movimentos da digestão, ela chega até o estômago. E o estômago está repleto de algum líquido específico dele, o suco gástrico ou suco estomacal, para alguns simplesmente, né, seria basicamente o ácido clorídrico do estômago, o ácido estomacal. A partir do encontro dessa rosquinha, desse alimento, ou qualquer um deles com o ácido estomacal, basicamente a digestão química se inicia a partir desse momento, né? Olha outro exemplo importantíssimo que nós temos aqui. Um sistema de um motor. Por que o sistema de um motor? O sistema de um motor é um sistema bastante interessante porque envolve a presença de oxigênio, né? A inserção de oxigênio aqui e a inserção de gasolina ou combustível aqui. Essa inserção irá permitir, a partir de uma faísca, né, uma quantidade de energia suficiente para promover uma reação química entre esses itens. Logo, você tem a movimentação do que a gente chama de pistões, que estão aqui, ó, né? Os dois pistões do sistema vão colocar o carro em movimento, né? Então você tem uma transformação química extremamente importante que pode ser representada a partir de uma reação, escrita na forma de reação. Bom, para a gente representar melhor essa questão de reação química, eu vou voltar no primeiro exemplo. Olha o primeiro exemplo aí, do copo com a pastilha de vitamina C efervescente. Como que eu posso descrever essa reação química? Tem várias maneiras, pessoal. Várias maneiras mesmo, totalmente diferentes. Eu posso descrever apenas por meio do quê? Do nome do material, daquilo que eu conheço sobre a sua composição e representar a quantidade dela. Eu posso demonstrar também o quanto do outro material se tem presente, 300 ml de água, e aonde esses dois materiais são colocados em contato. Isso é uma maneira de descrição, mas ela não revela muito sobre a composição química da vitamina C, não, apesar de conhecer a composição química da água. Eu tenho uma outra maneira diferente, uma descrição mais química, uma descrição mais completa e voltada para a química. É uma descrição longa, mas veja bem, eu quero focar com vocês, né? Enfocar quer dizer mostrar para vocês os pontos principais. Olha só, a pastilha de vitamina C efervescente, ela é formada por algumas substâncias químicas, ácido tartárico, ácido cítrico, né? Aí tem aqui o bicarbonato de sódio, ou seja, eu estou elucidando para vocês quais são os compostos químicos que estão presentes nessas pastilhas, que quando em contato, né, precisa ter contato
Se não tiver contato, não há reação, ok? Contato com outra substância. Quem que é a outra substância? Substância água. Ocorre uma série de reações simultâneas, onde você percebe a liberação de um gás. Esse gás é o gás carbônico. Veja bem, ácido cítrico, ácido tartárico e bicarbonato de sódio. Entrou em contato com água, há liberação de gases. Qual é esse gás? Gás carbônico. Então eu tenho substâncias que em contato produzem outras substâncias. Não vamos ficar focado apenas na presença do gás carbônico. Tem outras substâncias que são produzidas a partir dessa transformação. Beleza? Só que existe uma terceira maneira, pessoal. Tá? Uma terceira maneira, no qual eu vou pegar uma das substâncias que foram descritas ali, mas que está em outro material. Qual que é o outro material? É o fermento químico. Tá? O fermento químico tem presença de uma substância que foi citada. A substância é bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é uma substância que tem um papel fundamental. Fundamental aonde? Na produção do pãozinho nosso de cada dia, né? Esse pãozinho aqui tá com uma cara boa. Então vamos lá. Como que esse pãozinho é produzido? Olha, professor, tem uma receita. Essa receita me fala quais são os ingredientes dele. Beleza, mas entre os ingredientes que eu preciso adicionar para que a receita dê certo, né, é o fermento. No fermento químico, eu tenho bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é tão importante para o crescimento do pão que ele é mostrado a partir de uma reação. Olha só, eu tenho aqui a fórmula do bicarbonato. Eu tenho aqui uma informação importante que é uma abreviação do estado físico desse material. S representa estado físico sólido, ok? Eu tenho uma setinha separando a primeira fórmula e em cima da setinha eu tenho um delta que vem lá da matemática, mas aqui significa uma outra coisa, tá? Depois da setinha, nós temos outras fórmulas. Olha só, tenho uma, duas, três fórmulas. A primeira fórmula no estado físico sólido e as outras duas no estado físico gasoso. Me diz uma coisa, essa fórmula mais essa e mais essa terceira, alguma delas é igual à fórmula do bicarbonato? Claro que não, mas é a partir do bicarbonato que nós temos o que? A formação das substâncias, ok? Então veja bem, essa primeira substância química que nós temos aqui são os chamados reagentes, tá? É a substância que será colocada em contato com alguma coisa para se transformar em outra. Quem é essa coisa que será adicionada? Essa coisa que será adicionada é esse componente que está aparecendo a setinha aqui. Eu preciso aquecer o bicarbonato. Eu preciso fazer com que a massa do pão, né, chegue diretamente no forno. E ao aquecer, eu forneço calor a essa massa. O calor promove a transformação do bicarbonato em substâncias diferentes. Essas substâncias são os produtos químicos produzidos através da reação, certo? Então nós precisamos tomar cuidado aí, pessoal. Conceitos básicos relacionados à equação de uma reação química. Eu tenho que saber identificar os reagentes, a setinha que separa os reagentes, dela separamos os produtos, ok? Então vamos prestar bastante atenção. Reagentes se transforma em produtos. E às vezes nós temos aqui em cima um fator específico dessa transformação, certo? Então, para continuar a aula, presta bastante atenção no que vem a seguir. Olha só, eu vou mostrar para vocês alguns tipos específicos de transformações, tá? Transformações um pouquinho diferentes
que ocorrem com outras substâncias. Veja só, aqui nós temos uma transformação química que envolve a formação desse material aqui. Esse material vocês conhecem, água, H2O, formado por elemento químico hidrogênio, por elemento químico oxigênio. Mas ela está numa determinada posição, professor. Ela está depois da setinha. Isso. Então eu posso chamá-la de produto? Pode. Ela é o produto de uma transformação. Mas só que a transformação tem que ocorrer com a presença de elementos que tem na fórmula da água. São dois elementos. Então eu posso ver aqui, ó, que eu tenho hidrogênio e que tenho oxigênio. Porém, as duas fórmulas são diferentes da fórmula da água, ok? A reação entre os dois promove a formação da água. Isso é extremamente importante, porque sem água nós não vivemos. Nós precisamos de água para hidratação. Então, foca bastante nessa observação aí, pessoal. Quem são os reagentes e quem são os produtos, né? Os reagentes são aqueles que vêm antes da setinha. Nesse caso, eu circulei para vocês verem, será o hidrogênio e o oxigênio. A reação entre eles, né? A reação entre esses dois itens aqui é o que representa, né, a formação dos produtos. Professor, mas essas bolinhas verdes são quem? As bolinhas verdes as bolinhas representando átomos de hidrogênio. E as bolinhas azuis representando átomos de oxigênio. Então veja bem, eu tenho esse número 2 aqui. Sim, o que é esse número 2? É a quantidade de moléculas de hidrogênio. Ou seja, eu tenho uma molécula nesse momento, que é formada pela junção de dois átomos de hidrogênio, e aqui eu tenho a segunda molécula de hidrogênio. Então eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? Eu tenho duas. Eu tenho que identificar o número 2 aqui para mostrar a quantidade de moléculas de hidrogênio, tá? E do oxigênio, professor? Bom, a do oxigênio nós temos aqui, ó, um átomo de oxigênio com mais um átomo de oxigênio. Logo, eu tenho uma molécula de oxigênio, né? O O2. Professor, mas eu preciso escrever o número 1 aqui? Não precisa. Porém, vamos colocar apenas para efeito de visualização. Não é necessário, porque a presença do símbolo O2 sem um número antes dele já indica que existe oxigênio ali, né? Melhor, o gás oxigênio. Beleza? Bom, então quer dizer que duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio vai resultar numa transformação? Sim. Qual a transformação? Produção de água. Mas qual a quantidade de moléculas de água produzida? 2 moléculas de água. Dá para a gente observar. Olha aqui, eu tenho um átomo de oxigênio aqui, e eu tenho um outro átomo de oxigênio aqui. E ao redor de cada átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Ok, pessoal? Então, uma obtenção de água ocorre por transformação química, né? Aí nós temos o que a gente fala de rearranjo dos átomos. Eles se combinam, mas eles se misturam e se rearranjam em posições diferentes. Eles não são criados nem destruídos. Eles são o quê? Transformados, combinados de forma diferente. Os reagentes são diferentes dos produtos, ok? Considera essa informação, viu? Extremamente importante. Então veja bem, para resumir, reagentes, o que eu tenho? 4 átomos de hidrogênio no total, mais 2 átomos de oxigênio no total. O que eu vou ter no produto? Eu tenho que ter a mesma quantidade. 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, ok? O tanto de átomos que eu uso nos reagentes tem que aparecer nos produtos. Não pode ser diferente. Se for diferente, alguma coisa errada aconteceu. Beleza? Então vamos lá. Olha só, tem mais conhecimento aí pra gente trabalhar, tá? Desculpa o barulho aqui da gravação, mas é porque estou do lado de uma janela e toda hora passa carro aqui, tá? Precisaria de um local mais silencioso. Mas enfim, vamos ao que interessa. Pessoal, toma bastante cuidado com esse conteúdo daqui em diante, tá?
Daqui em diante tem muitas questões que estão lá na seção de atividades, que fala especificamente sobre isso daqui. Tipos de reações químicas. Eu vou destacar para vocês 4 tipos de reações químicas, tá bom? Revisa, se for o caso, faça um resumo no caderninho de vocês. Primeiro tipo de reação, a gente fala de reação de síntese ou de adição. Opa, síntese, sintetizar. Para sintetizar algo, eu preciso de colocar uma substância mais outra substância juntas. Olha só, na verdade a síntese é a união de 2 ou mais reagentes. Então eu vou olhar numa seção de reagentes quantos deles eu tenho. Mas especificamente eu tenho que ter apenas um produto. Vou dar um exemplo. O exemplo é a produção da substância amônia. Tá? A amônia é produzida a partir de gás nitrogênio e de gás hidrogênio. Veja bem, se é produzida a partir de alguém, esse alguém é reagente. E o que é produzido a partir dele é produto. Olha só, gás nitrogênio, gás hidrogênio, reagente, separado por uma setinha, NH3, amônia. Isso é síntese. Eu estou juntando hidrogênio com nitrogênio para produzir um único produto. Diferentemente do enunciado que nós temos aqui, eu tenho outros 2 exemplos. Mas veja bem, um reagente, outro reagente, 2 reagentes produzindo um produto. Segue a mesma definição. Outro reagente, magnésio mais oxigênio gasoso, produzindo um produto. Pessoal, basta olhar na estrutura da equação. 2 reagentes, um produto, reação de síntese ou adição. Veja só, eu vou dar um exemplinho aqui de um pequeno vídeo, né, curto, para que vocês vejam. Olha só, hidrogênio estaria nessa posição aqui e o cloro nessa posição. Opa, veja bem, o que nós temos? Ó, hidrogênio gasoso e cloro gasoso, né? Depois que eles se juntam, eles se encontram nesse movimento da transformação, o que nós temos? Um produto diferente. Parou aí a animação, mas veja bem, quando eles se encontraram, hidrogênio se ligou com cloro e o outro hidrogênio se ligou com outro cloro, formando aqui uma fórmula diferente do que nós temos aqui nos reagentes. Aqui nós temos os produtos, ok? Isso então é reação de síntese, beleza? Reação de análise ou decomposição. Pessoal, use bastante esse nome, decompor. Presta bastante atenção. Lá na sala de aula eu usava bastante o giz para escrever na lousa. Pense num giz inteiro, quebre ele ao meio. O que isso tem a ver? Um giz inteiro é como se fosse uma substância. Quando você quebra as ligações dessa substância e separa átomos, eles formam outras substâncias diferentes. Portanto, nós temos um único reagente que se decompõe em 2 ou mais produtos, ok? Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha só, um reagente, setinha, 2 produtos. Esse reagente é o NaN3, na forma sólida. Quando acontece alguma coisa com ele, ele produz gás nitrogênio e sódio na forma sólida. Aqui tem a descrição do para que ele é utilizado. Graças a ele, nós temos os chamados airbags, que é, no caso, né, um modelo de segurança que pode salvar vidas diante da colisão de algum automóvel. Ok? Dê graças a Deus e também as transformações químicas dessa substância NaN3, que é uma decomposição.
Vou dar um outro exemplo de decomposição. Olha essa animação. Eu tenho aqui, ó, essa substância gigante sozinha. São os reagentes. Alguma coisa acontece com ela para ela produzir, né, outras substâncias. Então veja bem que nós temos, né, a substância toda junta inicialmente, ok? E depois eu tenho partes dos seus elementos separados. Ó, vou até arriscar para vocês aqui, ó. Onde tem o N2, ó? Onde estão as 4 moléculas de água? Moléculas de água aqui, H2O aqui, H2O aqui e H2O aqui. O Cr2O3 aqui, tá certo? Mas antes ela estava totalmente juntas. Depois de alguma coisa aconteceu, formou novos produtos. Então, detalhe, sobre a reação de decomposição, é bom que a gente tome cuidado que tem 3 meios dela ocorrer. Tá? Às vezes tem um participante a mais, que não é uma substância, é reagente produzindo produto. Mas esse reagente não reage sozinho, ele precisa da ajuda de algum fator externo. Esse fator externo pode ser a passagem de corrente elétrica, esse fator externo pode ser a incidência de luz, solar ou artificial, e esse fator externo pode ser o que? Uma quantidade de calor. Dependendo do fator, nós temos um nome específico. Passa a eletricidade, a transformação química, eletrólise. Passa luz na substância, ocorreu transformação química, fotólise. Recebeu calor, houve transformação química, pirólise. Pessoal, toma cuidado com essas palavras, que elas vão aparecer em alguma das atividades do PET, tá? Se eu não me engano, atividade 2 e atividade 3, tá? Isso, atividade 2 e atividade 3. Ela aparece com esses nomes aí. Então é bom a gente lembrar. Olha no caso aqui a eletrólise. Olha só, água transformando-se em hidrogênio e oxigênio. Mas quem que passa? O I. Quem que é o I? É a abreviação para lembrar corrente elétrica, ok? Corrente elétrica. Se eu incidir luz sobre esse composto aqui, ele se separa, ele se fragmenta, prata para um lado, cloro para o outro. Se eu pegar o carbonato de cálcio, que é o principal componente aí do calcário, jogado no solo para minimizar a acidez do solo, né? E passar uma certa quantidade de calor sobre ele, eu consigo produzir 2 novas substâncias a partir dele. Tá vendo que são elementos que estão presentes na fórmula do carbonato de cálcio, ok? Então vamos lá. Olha só, penúltima reação, oxidação, oxirredução, perdão, ou simples troca. Opa, simples troca, isso mesmo. É um tipo de reação que ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta. Professor, facilita isso aí pra gente. Então tá, vamos aqui no exemplo que tem aqui, ó, tá? Pra gente identificar. Vamos olhar nesse quadrinho branco que eu estou rabiscando aqui. Primeiramente eu tenho que ter uma substância simples. Quem é a substância simples? É a primeira parte que aparece. Aqui tem a sigla ZN, zinco, na forma sólida. Onde que está o zinco aqui, professor? O zinco provavelmente está aqui nessa representação da reação, tá? O zinco, né, pode ser o metal que está ali presente, mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Olha só, cobre, enxofre e oxigênio, substância composta. O encontro, o contato dessas duas substâncias forma outras substâncias. Olha aqui, forma uma nova substância simples e uma nova substância composta. É o que define uma reação de simples troca, ok? Então, tomem cuidado.
substância simples mais substância composta. Forma substância simples e outra substância composta. Ok? Olha só. Reações de oxirredução ou substância simples ou simples troca, como já nos permite dizer. Veja bem, aqui eu vejo que os átomos de ferro estavam ligados às bolinhas vermelhas que são átomos de oxigênio, né? Olha só, eu tenho a molécula indicada nesses dois momentos, enquanto que alguma coisa ocorre com que os átomos de oxigênio vão se ligar diretamente com quem? Com o átomo de carbono que estava sozinho. Então veja bem, ó, substância FeO, substância composta. O carbono que se estava sozinho, substância simples. Quando os oxigênios saem do contato com o átomo de ferro, ele fica sozinho, passa a ser substância simples. E o CO2 formado já é uma substância composta. Olha lá o desenho. O desenho da animação mostra que os átomos de oxigênio se juntam com carbono. Beleza? Vamos para a última? Olha só, a última parte, né? É cansativo, tem bastante coisa e a gente precisa tomar bastante cuidado, pessoal. Vamos lá. Último tipo de reações químicas. Reação de metátese ou dupla troca. Professor, mas eu preciso saber esses nomes? Olha, eu aconselho que sim, metátese ou dupla troca. Por quê? Tem exercício que fala metátese. Tem exercício mais comum que fala dupla troca. Então é bom a gente tomar um pouquinho de cuidado, tá? Qual é a diferença deles? É que nós temos duas substâncias compostas que são colocadas entre si em contato, né? Que reagem entre si e vão formar duas novas substâncias compostas. Aqui eu tenho um exemplo na visualização que parou aí o desenho, né? Que parou o desenho aqui, que era a reação entre ácido e base. Como o desenho parou, eu vou usar apenas a equação dessa transformação. Olha só, eu tenho aqui o HCl. Como somos do primeiro colegial, ainda não conhecemos as funções inorgânicas, mas eu vou orientá-lo a perceber que isso daqui é um ácido. NaOH é a soda cáustica, e ela é a mesma coisa, melhor, ela é um exemplo representativo da base. Duas substâncias compostas se transformando em um sal e água. Ok? Então aí, veja que são duas substâncias compostas reagindo entre si, formando novas substâncias compostas. Então eu tenho uma reação de dupla troca. Por que dupla troca? Olha só. O sódio ocupou o lugar do hidrogênio, né? E o hidrogênio ocupou o lugar do sódio. Essa troca foi feita em duplo sentido. Ninguém ficou sem ninguém. Então, dupla troca. Ok? Então, pessoal, vamos tomar bastante cuidado. Assistam a videoaula novamente, certo? Até a próxima aula e boa resolução de atividade do PET do primeiro ano dessa segunda semana.